Nova Chevrolet Spin na versão LT, a versão de acesso aqui então da minivan, agora totalmente reformulada. Hoje eu quero te mostrar todos os detalhes desse carro aqui na versão LT, que é justamente a primeira versão do carro. Aqui do lado também a gente tem a versão Premier, topo de linha, para a gente fazer algumas comparações. E pessoal, antes de tudo, se você não me conhece, eu sou o Lucas aqui do canal Curiosidade Automotiva. A gente faz vídeos mais variados tipos então de veículos, carros, caminhões, furgões, enfim. E sem muita enrolação, aqui a gente tem algumas diferenças em relação à Spin anterior, já pela frente do carro. Aliás, melhor dizendo, a frente inteira foi praticamente toda reformulada. O capô, segundo a Chevrolet, está um pouco mais elevado também. Todo o conjunto aqui então óptico do carro na parte dianteira é Full LED. Lembrando que esse carro não tem farol de neblina, ele é vendido como um acessório aqui mesmo na concessionária. Inclusive você consegue colocar até partida remota no carro, né? Todas com câmbio automático, você consegue colocar o acessório de partida remota se você quiser. Mas lembrando então aqui que o farol de neblina vai ser um acessório. E quando eu digo que todo o conjunto aqui é Full LED, até mesmo a seta. Olha só, então como a gente consegue ver aqui na frente, a seta do carro também é em LED, porém aqui na lateral e na traseira, infelizmente a seta é halógena. Além disso, todo o para-choque do carro também foi reformulado, a grade aqui do carro também é diferente, inclusive a grade ela só vai mudar basicamente o tom de acabamento. Olha só, aqui na versão LT, por exemplo, a gente tem esse cinza escurecido, e aqui na versão Premier a gente tem praticamente o mesmo acabamento, porém aqui num tom de cromado. Falando em conjunto de roda e pneu, galera, aqui é o seguinte, aqui na versão LT a gente tem uma roda de 15 polegadas e lá na versão LTZ e Premier vai ser uma roda de 16 polegadas. Aqui a gente está falando de pneus Michelin, lá de pneus Bridgestone. E aqui na realidade não é uma roda e sim uma calota, tá? O que acontece é que assim como a Tracker e a Onix, a gente tem uma roda de ferro por trás que é praticamente no mesmo desenho da calota, e aqui na frente a gente tem uma calota de plástico, como a gente consegue observar. Olha só, não estou falando por falar, é uma calota mesmo, a gente puxar aqui, é uma calota de pressão, justamente que fica na frente dessa roda de ferro. E de fato, pessoal, quando a gente olha aqui então de perfil o carro, aparentemente não parece, né, ser uma calota com uma roda de ferro, mas sim, então esse conjunto que a gente tem não é uma roda de liga leve. Como eu falei, aqui está calçado então com Michelin, lá com Bridgestone. Aqui a gente está falando de um pneu 19565 aro 15 polegadas, tá? Lembrando que esse carro não tem repetidor de seta aqui nos retrovisores, mas sim aqui no paralamas, praticamente como já era então anteriormente. E se a gente olhar o carro aqui de lateral, a gente vê que as folhas de porta praticamente não tiveram nenhuma alteração. Aqui na traseira do carro, aí sim a gente tem totalmente, né, uma traseira reformulada. E galera, não sei se vocês repararam, mas a Spin tá mais larga. Isso porque as bitolas do carro, né, justamente foram alargadas aqui então em 3,4 centímetros, ou seja, o carro em si ele tá um pouquinho mais robusto. Aqui embaixo no para-choque, para dar essa impressão também de mais robustez, a gente tem essa peça mais pronunciada para fora com o olho de gato aqui então. A lanterna nessa parte aqui então ela é em LED, porém questão de seta, como eu falei para vocês, não é em LED. A tampa aqui então do porta-malas é totalmente nova, com os apliques aqui também, enfim, tudo reformulado. Aqui nessa versão são 710 litros de capacidade. Na versão Premier aqui então, ou se você pegar uma LTZ, por exemplo, né, que no caso já tem aqui então a terceira fileira de bancos, a gente está falando de um porta-malas de 553 litros com a terceira fileira de bancos rebatidos, tá? Se a gente manter, no caso, nessa configuração aqui, esse espaço de porta-malas aqui vai te render aproximadamente 120, 126 litros de capacidade, que também é uma capacidade bacana se a gente pegar em relação ao C3 Aircross, por exemplo, que vai ter apenas 50 litros de capacidade. Esse veículo aqui então, sendo, né, os 5 lugares, ele não tem basicamente diferença de acabamento, ou seja, a gente vê que ele tem 2 porta-copos de cada lado aqui, como é no caso na versão 7 lugares, ou seja, essa peça aqui então é basicamente igual da versão 5 para 7 lugares. Levantando aqui então o tampão do veículo, a gente dá acesso aqui às ferramentas, né, com esse isopor, justamente o step vai ficar ali embaixo. Aqui a gente também tem no caso macaco, chave de roda, enfim. E eu sei que vocês estão curiosos para ver o espaço traseiro também da Spin, afinal quem quer comprar esse carro quer saber de espaço interno, tanto de porta-malas quanto para quem viaja aqui atrás. E muito bem, aqui nessa versão de 5 lugares, o que acontece é que é o seguinte, o espaço é muito bacana. Então, além do espaço ser legal, os bancos têm regulagem, então tanto de distância quanto de inclinação. Eu não consigo fazer essa regulagem com uma mão só, então eu vou mexer aqui no banco e já mostro para vocês. Então olha só, aqui eu coloquei o banco na regulagem mais para frente possível, e como vocês conseguem ver, eu também mexi aqui na inclinação do encosto. Aquele banco ali, ele tá na inclinação tradicional, digamos assim, e esse aqui tá um pouquinho mais para frente. Vou deitar ele aqui, vou tentar fazer com o meu cotovelo, olha só, ele tem uma regulagem um pouquinho maior aqui então de inclinação, que você consegue fazer justamente para favorecer ou o seu conforto, né, de quem viaja aqui atrás, ou favorecer o espaço do porta-malas. Então é bacana que se a gente vai viajar, por exemplo, com crianças aqui atrás, por elas serem menores em questão de estatura, na
maioria das vezes você consegue colocar o banco mais para frente e, consequentemente, aumenta o espaço de porta-malas. Outro detalhe importante é que agora o carro tem saída de ar-condicionado traseira com 2 tomadas USB que são do tipo A. E muito bem, pessoal, a motorização da Spin continua a mesma 1.8. Esse carro aqui, muita gente achou que iria vir com 1.0 turbo, 1.2 turbo, enfim, mas na realidade não. Permaneceu aqui a 1.8 aspirada, porém agora esse carro aqui tem a central de gerenciamento do Tracker. Ou seja, esse carro ficou bem mais econômico, a Chevrolet promete aí 11% de melhoria em questão de consumo de combustível, porém em alguns testes feitos, então o carro ficou um pouquinho mais lento. Claro que a gente vai ver isso na prática, né, rodando com o carro assim por diante, mas com números o pessoal fala então que ela ficou um pouquinho mais lenta, mas essa economia de combustível ficou bem bacana, são 11% de economia, ajuda muito de fato para quem roda de forma profissional ou viaja bastante com o carro, de fato faz toda a diferença. Então tá aqui o mesmo motor 1.8, porém com atualizações de gerenciamento de módulo. E agora sim, a bordo aqui da Spin, dando aqui a partida aqui no veículo, de fato, o painel do carro ficou muito legal mesmo. A gente vê que ela tá demorando aqui então um pouquinho para ligar, porque tá no modo transporte, então é normal dar essa demora para ligar aqui no painel do carro. Folha de porta totalmente reformulada. Isso aqui na frente que você está vendo é um suporte de celular, tá? Você consegue colocar o seu celular aqui na frente. O acabamento de fato também muda para a versão LTZ, Premier, tanto maçaneta, cor, assim por diante. Aqui a gente tem um tecido com esses tons aqui de costura. Todos os vidros são elétricos com função 1 toque. Aqui na frente a gente também tem os comandos do farol, regulagem aqui também de luminosidade de brilho, né? Do painel aqui das telas de modo geral. E uma curiosidade que é o seguinte, aqui a gente tem o volante do carro, multifuncional, não tem base plana, já a versão Premier vai ter uma base levemente aplanada, né? Essa daqui já tem piloto automático, os comandos aqui estão multifuncionais, mas o que mudou é que é o seguinte, esse carro, galera, ele não tem mais computador de bordo que você consegue mexer por aqui. A gente vê que, olha só, não tem mais os botões para você mexer por aqui, nem aqui desse lado. O que acontece é o seguinte, a gente vem aqui então na própria central multimídia do carro, e aqui sim a gente consegue configurar o painel de instrumentos. Então aqui eu tenho informações do trajeto, que eu consigo colocar aqui para mostrar no painel de instrumentos. Então eu coloquei aqui, ó, mostrando o painel de instrumentos, olha lá, ele vai aparecer aqui então as informações ali, tá com um aviso de modo transporte na frente, mas enfim, ele vai te mostrar a distância de trajeto, quilometragem, né, de consumo que você fez no trajeto 1 ou 2, você consegue redefinir os trajetos aqui, e apertando essa função, você tira aqui do painel de instrumentos e deixa só o conta-giros com velocidade digital, tá? Você também consegue configurar esse painel só apertando aqui e segurando para baixo, porém como ela está no modo transporte, ela não vai liberar essa função pra gente. Aqui a gente também tem uma outra função que você consegue estar colocando para aparecer ali o consumo de combustível. Então eu coloquei aqui, ele vai te aparecer esse gráfico aqui, que você consegue estar, né, vendo e acompanhando como é que está a média do carro, média instantânea, assim por diante, tá? Apertando mais uma vez, eu removo e deixo a informação só aqui. Ou seja, não tenho mais uma função aqui para mexer ou aqui para mexer no painel. É direto aqui na multimídia, tá, galera? Mesmo assim, o painel é completo, tem aqui temperatura. Aqui a gente tem marcador de combustível, inclusive com aquela setinha ali que te mostra aqui o lado do bocal do tanque é aqui do lado direito. Ao centro, velocímetro digital com conta-giros também, posição do câmbio e também odômetro total do veículo. E aqui na multimídia, galera, ficou muito bacana essa mídia. A Chevrolet não chama de MyLink 4, 3, 5, enfim, eles só falam que é um novo MyLink, que inclusive vai ser basicamente o mesmo da S10. Esse painel aqui, esse conjunto em si, vai ser praticamente o mesmo da Chevrolet S10. Aqui então a gente tem rádio, lembrando que ela tem Android Auto e Apple CarPlay sem fio, tá? Aqui para você conectar o teu celular e informações justamente, né? Tanto de manutenção, como é que está a vida útil do óleo aqui também, você consegue clicar aqui para ele justamente também te mostrar no painel de instrumentos, medidores, como eu te falei, com tensão da bateria, temperatura do líquido de arrefecimento, e aqui questão do odômetro também com as informações, né, de trajeto, consumo de combustível, tá? Apertei na casinha aqui embaixo, ele vai te mostrar conexão de Android Auto e Apple CarPlay, roteador Wi-Fi também aqui do carro, né, que ela tem aquele Wi-Fi já nativo aqui então, e as configurações aqui com data, telefone, né, assim por diante, tá? Lembrando que essa versão LT aqui, um dos diferenciais, né, claro, para as versões mais completas, é que ela não tem as tecnologias semi-autônomas. Então não tem aqui, por exemplo, a regulagem de frenagem autônoma de emergência, assim por diante. Aqui abaixo a gente vê que o acabamento foi todo reformulado e assim, galera, de fato, é o que eu digo, a Spin antes era um produto bacana, mas era um produto um pouco sóbrio. Agora a gente vê que a Chevrolet está caprichando nos carros. Então a gente vê, cara, iluminação Full LED mesmo na versão LT, painel bonito com multimídia mesmo na versão LT, um acabamento bonito mesmo na versão LT. Então assim, de fato eles estão caprichando agora nos carros, né? Não que antes não caprichavam, mas assim, a gente vê que a qualidade de construção em si, os opcionais, estão bem alinhados agora com a concorrência. Então de fato está muito bacana o carro, estou gostando de ver mesmo o que a Chevrolet tem feito ultimamente. Essa versão aqui não tem ar-condicionado digital, mesmo ele tendo aqui essa telinha, né? Ele não é digital, tá? Então a gente tem um ar-condicionado com força de ventilador.
as posições aqui e perceba só como ele é silencioso. Estou aqui quase no meio praticamente, ó. Ele é bem silencioso, tá? Aqui sim, claro, ele vai fazer um pouquinho mais de barulho, mas o ar em si é bem silencioso. Aqui abaixo nós temos destravamento, travamento das portas, tem controle de tração, você consegue ligar e desligar por aqui, tomadinha 12 volts nessa portinha aqui. E aqui nós temos entrada USB do tipo C e do tipo A também, ou seja, tem as duas opções aqui, dependendo de como é o teu celular. Essa daqui não tem carregador de celular por indução. Transmissão automática aqui então no carro, né, de 6 velocidades, com modo manual praticamente, sem alterações também. Modo manual aqui atrás, se aumenta e reduz uma velocidade aqui então do câmbio, tá? Basicamente a mesma coisa, aqui na frente com aquela linguetinha para você destravar o câmbio, caso o carro fique sem bateria, enfim, né, e precise movimentar o câmbio aqui então, afinal no parque ele tem aquela trava. Porta-objetos, freio de mão aqui do carro, 2 porta-corpos, olha só que bacana, é tudo texturizado aqui, tem uns acabamentos bem legais. Aqui também tem um acabamento bacana. E os bancos também são novos, né? A textura de banco do carro é diferenciada aqui então, com esse cinza aqui na lateral, o amarelo nas costuras aqui no meio, na parte da lateral. De fato ficou bem bacana e ele é bem confortável, tá? Esse carro tem 6 airbags, 2 dianteiros, 2 laterais e os 2 de cortina aqui então. Já está vindo também, claro, né, com o sistema OnStar. Aqui em cima o plafonier, infelizmente, é o antigo, né, basicamente igual da Spin anterior. Aqui a gente tem um parasol, que basicamente também não teve alterações. Porta-documentos, tampão, não tem iluminação. E aqui do passageiro, basicamente, a mesma coisa. Tem auxílio teto para todos os ocupantes, menos aqui então para o motorista. O porta-luvas aqui do carro, ele não desce suavemente, porém tem um espaço bem bacana e é iluminado. E agora eu quero saber de ti, o que tu achou então da nova Spin na versão LT ou da versão Premier também? Pessoal, de fato, as atualizações do carro vieram para somar, os preços dela aqui então ficam em R$ 126.990 nessa versão LT aqui com câmbio automático e R$ 116.218, se não me engano, na versão LT automática para PCD. Então a gente tem um desconto de IPI mais 6% de bônus da Chevrolet, se não me engano, que chega aqui então nesses praticamente R$ 10.000 de desconto, tá? Relação esse carro aqui contra o C3 Aircross, quero saber também a opinião de vocês, o que vocês acham, qual das duas opções é melhor, se é o lançamento da Citroën ou agora a recém-atualizada Spin. Comenta pra gente aqui embaixo. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo também, a gente faz vídeos aí dos mais variados tipos de veículos, e siga a gente também no Instagram, @curiosidade automotiva, a gente posta vídeos comparativos, notícias, enfim, tudo do mundo dos carros e caminhões lá pra vocês, tá certo? Então é isso daí, a gente se vê em um próximo vídeo e valeu!